Amém. Hoje estamos começando o capítulo 7. O capítulo 7, ele tem no tema a religião errada de Judá, acusação contra o povo e o sermão do templo. Ele tem o seu tema estendido até o capítulo 8, versículo 3. Para não ficar um conteúdo muito extenso numa aula e pouco na outra, eu vou dividir os dois temas em duas aulas. Então nós vamos ver hoje esse primeiro tema, esse tema agora, metade. Na semana que vem nós vamos ver o restante dele e o começo do outro tema, que é a retribuição divina. Para acabar o capítulo 8, depois aí nós conseguimos organizar melhor os próximos capítulos, para repartir um pouco a quantidade de versículos, para não ficar saturado num e muito pouco no outro. Então hoje nós vamos estudar Jeremias 7 e nós vamos fazer a leitura do 1 até o 28. Esse vai ser o nosso texto de hoje. Jeremias 7, do 1 até o 28. Vou começar aqui, depois os irmãos continuam. A palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias. Bom, como nós lemos aqui, novamente, Deus chama o profeta Jeremias para corrigir o povo de Judá. Então, Deus traz novamente uma oportunidade de se arrepender e receber o livramento, e ver que quem traz o livramento é Deus. O que estava acontecendo aqui? A partir do versículo 4, nós vamos entender o que o povo estava achando a respeito dessa invasão. Então, no versículo 1 diz assim: a palavra da parte do Senhor foi dita a Jeremias: ponte à porta da casa do Senhor, proclama ali a esta palavra. Então, essa porta é a porta que dava a entrada para o templo, para o pátio do templo. Ali é onde todo o povo tem acesso, porque dentro do templo o povo não tinha acesso, não é como uma igreja hoje. O templo era um local de sacrifício, de santificação, um local onde entravam-se os que trabalhavam no templo, os levitas, No Santo dos Santos, aquele era o lugar santo. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote uma vez por ano ele entrava, para fazer um sacrifício pelo povo, pelos pecados. Então o povo não tinha esse acesso ao templo. Então ele fala para Jeremias: Jeremias, fica na porta do templo e fala com o povo, dizendo as seguintes palavras: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós, os que entrais por estas portas, falando do templo, para adorares o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos, e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Então, o que é eu vos farei habitar neste lugar? Deus estava anunciando uma invasão babilônica, no qual eles seriam levados cativos. Então Deus falando para eles que eles iam habitar neste lugar, habitar na casa dele, habitar na terra dele, terra de Canaã, quer dizer que ele ia livrar o povo de uma invasão que ia acontecer. Era iminente, era certa essa invasão. No entanto, se houvesse um arrependimento, poderia ser mudado o rumo dessa história. Como nós já vimos várias vezes, e sempre comento isso, com a história de Nínive, um povo maldoso, um povo assassino, que fazia atrocidades terríveis com seus prisioneiros de guerra, um povo corrupto, injusto e tudo mais. No entanto, houve um arrependimento tão grande que eles alcançaram a misericórdia de Deus e não houve a palavra já programada para acontecer. Deus já tinha ordenado que acontecesse e a palavra não cumpriu por causa do arrependimento. Então, assim é Deus com o seu povo. Ele dá a oportunidade e ele insiste para que as pessoas se arrependam. Aqui no versículo 4, como eu falei, ele fala assim: não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que estava acontecendo aqui? Eu não vou ler esse texto, a gente não vai ler porque é um pouquinho longo para a gente ler, que são dois capítulos. Lá em 2 Reis, capítulo 18, do versículo 13 até o capítulo 19, versículo 37, o miraculoso livramento de Jerusalém dos exércitos de Senaqueribe. Então, quase um século antes, no reinado anterior, teve a invasão do reino do norte, o qual foi levado pela Assíria,
O povo cativo. No entanto, quando eles fizeram um cerco em Jerusalém, Deus deu aquele livramento miraculoso de noite, né, em que morreram 185 mil soldados assírios numa noite só. E aí o rei fugiu para a sua terra, chegou no templo lá, o seu filho com um amigo, né, mataram ele à espada, dentro do templo do seu Deus. Então, Deus deu um livramento a esse povo. Eles não conseguiram invadir a Jerusalém, o templo, por causa do templo. O povo estava achando que por causa do templo, aquele lugar tinha algo místico, né? Era algo invencível, porque aqui a sede do templo aqui é a casa de Davi, né? Intocável. Aqui é o templo de Salomão, um lugar que não pode ser tocado, porque Deus não vai permitir que eles venham aqui, porque aqui é a casa de Deus. Aqui tem a Arca da Aliança e tudo mais. Então, eles acreditavam que o templo era o motivo da cidade de Jerusalém não cair. Então Deus fala para eles: não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, lugar invencível, né? Eles estavam falando por aí que por causa disso eles não seriam invadidos. A mesma coisa hoje, o pessoal fala assim: eu sou crente, eu não posso ficar doente. Mesma coisa. Eu sou crente, eu não posso, não pode nem morrer. Tem muitos crentes que não podem nem morrer. Porque quando, por exemplo, acontecer isso, a pessoa morre e fala assim: por que Deus levou? Eu servi o Senhor. Exatamente. O seu tempo tem que estar servindo o Senhor. Às vezes tem 20 anos. Tem gente aí que está esperando a volta de Jesus a vida inteira. Ele já conquistou. Não sei o que estava dentro do coração da mulher dele e das filhas, mas que eles estavam cantando lá na hora do velório, só elas, lá, junto com o caixão, cantando, sabe? Cantando os hinos de vitória, né? Então, lá comoveu muita gente, porque eu não sei o que está lá dentro do coração, ninguém sabe, mas pelo menos elas estavam dando um bom testemunho estava dando, né? Ali, né? De que elas não estavam sofrendo por causa da perda, estavam glorificando a Deus porque Deus levou o homem que estava sofrendo por causa da doença. Exatamente, e ele foi com 47, outras pessoas vão com 100 anos de idade, outras pessoas são curadas de doenças como essa e dão testemunho da cura, e outras pessoas Deus leva nem pela doença, leva de súbito. Deveria ter umas 200 pessoas lá ontem ou mais, né? Tinha bem gente, viu? Eu acho que até mais. Tinha bem gente. E eles deram muito bom testemunho, porque tinha gente que não é crente que estava lá. Então, velório, geralmente, o pessoal escancara, chora, esperneia e fala até palavrão, né? Fala até bobagem. Mas elas não. Elas deram muito bom testemunho. O pastor Valdeci estava aí, o pastor Romero estava, o pastor Mauro estava, eu estava lá. Então, a gente pode ouvir, né, da boca deles, das mulheres lá, que elas não têm filho homem, tudo é filha mulher. Todos eles dando bom testemunho. Exatamente. Então, né, Deus sabe o que vai acontecer com cada um e tem um plano para cada um. Versículos 5 até o 7. Se deveras emendar os vossos caminhos e as vossas obras, aí vem a promessa. Deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo. Então Deus fala não só para ser certo ou fiel a Ele, mas também entre nós, entre o povo, né? Deus, Ele valoriza a justiça que há no meio nosso. Se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, na terra em que dei aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então era uma promessa de uma terra perpétua para a nação de Israel. Eis que vós confiais em palavras falsas, Então, Deus mostra qual o caminho seguir. Então Deus nos dá a direção. Ele fala para você: arrepende-te, emenda seus caminhos, volta a fazer o que é certo. Mas o que é certo? Aqui ele fala, né? Ele fala todos os detalhes aqui, não vou nem citar novamente, mas ele fala como você tem que proceder. Ele aponta o seu erro e te ensina o que você tem que fazer de certo. Então ele não é um Deus que vai falar para você: você está fazendo errado, mas ele vai te falar o que você está fazendo errado, ele vai te ensinar, te mostrar o teu erro, e ele vai apontar o que você deve fazer para corrigir esse erro, e ainda te dá uma promessa de bênçãos se você seguir a vontade dele. Então, não só a gente tem que entender que o fato de servir a Deus em equidade, o fato de ser fiel a Deus,
de cumprir a palavra de Deus é uma obrigação nossa. Mas Deus, além de nos mostrar que é uma obrigação, Ele também diz que tem promessas de vida para nós se cumprirmos essa vontade dEle. Então, você já ganhou a vida eterna, né? Você já tem a vida eterna. A vida eterna é um prêmio imerecido, então não depende de você. A vida eterna é algo que Deus conquistou para você. Mas além disso, Ele também te dá bênçãos aqui na terra se você andar justamente, né? Se você permanecer no caminho dele, se você deixar de praticar a injustiça, você ainda ganha coisas a mais nessa vida, né? São duas vidas, né? Uma vida aqui e outra vida eterna. Pode passar? Aí o versículo 8 e 9: eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos proveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. Então o povo estava servindo uma idolatria que nem era deles, né? Servindo uma divindade que não era deles. Mas o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão queimando incenso para Baal, vocês estão jurando falsamente, vocês estão cometendo adultério, estão matando, estão fazendo tudo quanto é coisa, atrocidade diante dos meus olhos. Vocês acham que isso está certo como? Né? Então, era um povo totalmente repreensível e era incompreensível para Deus o que eles estavam fazendo. Por que vocês estão fazendo isso? Não dá para entender. Não dá para entender a disposição que as pessoas têm para servir o diabo, né? O que ganha de bom? A pessoa esquece, né, dos mandamentos de Deus que Moisés tinha deixado para eles. Eles tinham Moisés como um Deus na terra. E Moisés deixou lá, desde lá daquele bezerro de ouro lá, que eles não deveriam servir outros deuses de jeito nenhum, né? E agora eles estavam dizendo que naquele tempo, por causa do tempo, Deus não permitia invasão estranha, e eles serviam outros deuses estranhos. Servir deuses estranhos, confiando em Deus, confiando em outros deuses, confiando em muita coisa. Eles misturaram tudo, né? Tudo. Misturaram tudo. Vai passar? Pode ver aí para mim Marcos 11:17 e vai usar agora Lucas 19:46. Versículo 11: será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então Deus faz uma pergunta praticamente retórica: será essa casa, que se chama pelo meu nome, essa igreja, esse templo, esse lugar que é meu, será isso chamado covil de salteadores aos vossos olhos? Será que diante de vocês isso aqui é o que? É um covil de salteadores, né? É um covil onde ficam as cobras, né? Um covil de salteadores. Eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Pode ler lá em Marcos 11:17. Então Jesus falou exatamente essas palavras que Isaías disse no passado. Ele fala: essa casa será chamada por todas as gerações casa de oração, mas vós tendes feito ela como um covil de salteadores. Pode ler aí, Lucas. Dizendo: vocês têm a minha casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Então, né, o Lucas também replica a mesma palavra que Marcos fala aqui. Então, Isaías lá no passado teve esse problema, e Jeremias, aliás, né, teve esse problema aqui no passado, e Jesus também a mesma situação. Jesus não só falou, não, né? Ele desceu o azogag, né, na galera lá. Desceu a guarda mesmo. Você imagina, Jesus era um homem pacífico, muito pacífico, mas imagine a ira que ele ficou ali naquele momento ali, quando ele chegar e bater neles tudo ali. É a casa dele, ninguém né? levantou contra ele, né? Não. Ninguém, teve ousadia. Ele falou: vocês se tornaram a casa do meu pai covil de salteadores. Isso não se faz. Casa né? de comércio. Comércio, vendendo, roubando, dentro da casa de Deus. Dentro. Bateu, derrubou, quebrou.
soltou as aves, João o Batista. passarinho, né? Soltou os animais que estavam ali e bateu neles, quebrou, fala que ele derrubou as mesas dos cambistas, que eles trocavam dinheiro também, para poder comer, ficar mais fácil o comércio, ele trocava o dinheiro romano, o dinheiro israelense, o dinheiro de outros países. Cambista faz isso. O problema sério que estava acontecendo ali, eles estavam vendendo, né, animais para sacrifício no templo. Mas eu não vendi por 10 vezes mais caro Então, do que era o normal. além de vender o animal para sacrifício, o correto era você pegar a primícia dos seus animais, escolher um animal macho de 1 ano de idade, sem mácula, sem defeito, separado para isso, e levasse ele para o sacrifício. A pessoa que tinha mais dinheiro levava um cordeiro, tinha. Outros não criavam cordeiro, criavam ovelha, criava pomba, ele levava pomba, ele levava o animalzinho dele. Outros faziam oferta pacífica de manjares, de flor de farinha, faziam oferta pacífica, ofertas movidas que falam, né? E o correto era eles pegar esse animalzinho, e você vai levar um cordeiro escondido debaixo da tua camiseta para chegar lá no templo? Não. Você vai desfilar com aquele cordeirinho a cidade inteira, Para mostrar que você está arrependido. e todo mundo está vendo que você está com pecado e você está indo pedir perdão para Deus. Aquela vergonha que a pessoa passava fazia parte do arrependimento, e ele levava até chegar lá na porta do templo, entrava-se, o sacrifício ia ser imolado aquele animal pelo sacerdote. Agora eles pegavam esses animais lá dentro do templo, não é nem na entrada, dentro do templo, pertinho de onde já fazia o holocausto, e vendia para a pessoa. Ninguém não estava nem vendo quem estava comprando, quem estava passando vergonha, quem estava com pecado ou não. Já compra ali, já sacrifica ali, acabou, vou embora para casa. Aonde que mora o arrependimento nisso? Isso aí é um detalhe que eu estou expondo, né? Mas tinha tudo isso aí. Animal com defeito. Animal com defeito, Fora animal de idade. que não era fora de idade, que não era do sacrifício, não era da pessoa, não era primícia, tudo mais. Não, tinha gente que não tinha, ia ter que comprar, mas aquilo não era lugar para fazer isso. O preço era injusto, como estava falando. O animal não era o animal correto para isso. Então tinha tudo uma série de coisas que eles não estavam seguindo para poder adorar a Deus de forma correta, né? E no passado também eles estavam fazendo coisas piores ainda na época aqui de Jeremias. Vamos lá. Pode passar? Do 12 até o 14. Mas ide agora ao meu lugar, onde está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade de Israel. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste. Chamei-vos e não respondeste. Farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vossos outros pais, a vós outros e aos vossos pais, como fiz a Siló. Bom, como a presença do tabernáculo em Siló, durante o tempo dos juízes, não salvou aquela cidade da destruição, o templo também não salvaria a Jerusalém. Então, no passado, né, tinha um templo em Siló, e aquele lugar, aquela cidade também foi invadida e foi totalmente destruída, e o templo não salvou ninguém. Esse templo foi destruído e não foi levantado aquele dourado? Não. O templo é dentro dos muros. Aquela cúpula lá está fora. Aquela cúpula lá é a cúpula do. A mesquita lá, né? A cúpula de ouro. Aquela né? é outro lugar. É perto, mas é outro lugar. Não. Aquela cúpula dá mais ou menos aqui no ponto de socorro, longe do. É porque ele está falando ali, a cidade de Davi é esse lugar aqui, né? Ela é cercada. Porque Daniel disse que tem se eu não estou enganado, Daniel disse também que É outra mesquita, viu? Tem outra mesquita nesse lugar que era o templo. Que hoje diz que ele vai ser derrubado e vai ser levantado de novo, né? É esse? Sim, você está falando da passagem do bode e do carneiro, né? Eu acho que A passagem do bode, que tem um chifre, derruba. diz que tem um templo que foi destruído e que vai ser ali levantado de novo, não é mesmo? Não, essa interpretação é outra. Esse lugar do É templo
É uma mesquita hoje, mas não é aquela da Cúpula Dourada, é outra. É esse lugar do templo. Parece que Israel já está fazendo a fundação por baixo para fazer o templo de novo. Aonde era o templo, mas agora é uma mesquita do caso, esse templo aqui, né? muçulmano. Aí no caso eles estão fazendo de novo esse aqui, né? Eles vão o reerguer, templo de Siló, né? eles vão reerguer o templo. Na verdade, eles vão reerguer o templo de Jerusalém. Agora está falando de Siló. Siló. Siló é outra região, né? Eu vou pesquisar certinho se tem alguma coisa no lugar lá, porque eu realmente... Eles falam na televisão, falam no jornal, tudo que tem uma mesquita. E o judeu, você não vê que dá muita briga lá, soldado mata, palestino, coisa. É nesse lugar. Eu quero até ver qual que porque é esse. Porque o judeu quer entrar lá e os palestinos não deixam, porque eles têm como deles. Só que esse templo foi derrubado. Ó. Só que a Bíblia diz que ele vai ser de novo. Deus da época das cruzadas, os muçulmanos mandam nesse lugar. Manda nesse lugar que era o templo. Porque nós temos uma réplica dele naquela foto, você lembra, né? Mas só a réplica que foi montada uma cidadinha, desse tamanho, né? As casinhas, né? Então é aquele lugar lá que o muçulmano manda hoje. E que eles vão reerguer o templo ali. Mas não agora. No templo do anticristo lá, da besta, do falso profeta. É coiseiro lá que vai acontecer. Tá. Bom, então, Deus fala que ele começou a falar com o seu povo de madrugada, ou seja, desde o início, né, muito antes de acontecer, e o povo não deu ouvidos e ficou confiando na questão de um lugar santo salvar a cidade. Mas assim como foi feito no templo de Siló, assim também aconteceria em Jerusalém da mesma forma. Pode passar? De 15 até o 16. Lançai-vos-ei da minha presença como arrojei a todos os vossos irmãos e a toda a posteridade de Efraim. Tu, pois, não intercedas, falando para Jeremias, Deus falando para Jeremias, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Então, olha só, Deus fala para Israel a seguinte palavra, Deus fala para Judá a seguinte palavra: eu vos vou lançar na minha presença, assim como fiz com os vossos irmãos, todos os vossos irmãos, toda a posteridade de Efraim. Por que às vezes na Bíblia a gente encontra falando Efraim? Efraim aqui não quer dizer a terra de Efraim, literalmente. Efraim aqui quer dizer a terra de Israel no geral. Efraim, muitas vezes no Velho Testamento, o reino do norte, Israel, o reino todo do norte, ele é chamado por Efraim, né? Por ser a tribo que comandava o reino do norte. Então era a tribo mais importante do reino do norte, onde se ficava a sede, né, do templo, onde também ficava Betel. Tinha um templo também em Betel, e lá aquele templo não era um templo do povo, era um templo da família real. Então, né, aonde foi levantado aquele bezerro de ouro do Jeroboão II, foi lá. Lembra de Jeroboão I, que tomou as 10 tribos, né, que Deus deu as 10 tribos para ele, de Salomão, e Salomão ficou só com 2 tribos? Exatamente, ele era descendente desse rei, e ele fez uma idolatria lá em Betel, e também numa outra, em Gilgal também, um outro templo, um outro bezerro de ouro. E Deus fala para Jeremias: nem me importunes, porque eu não vou ouvir. Então não clame por esse povo, eu já avisei demais. Porque geralmente quando os profetas clamavam, Deus ouvia, né? É. Moisés clamava, Deus atendia. Davi clamou, Deus atendeu. Mas agora ele avisou, né? Não precisa nem clamar. Não, nem adianta, né? Não vou agir. Que palavra dura que Deus está falando. Pode passar. Abre lá para mim, Jeremias 44, 17. É provável. Vamos ler aqui. Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Eu sempre falo, a coisa que mais irrita Deus é a idolatria, porque é quando você troca Deus por um outro Deus, né? Você troca Deus por uma divindade falsa, você troca Deus pelo dinheiro, pelas suas paixões, pelas suas vontades, e assim vai, né?
E aqui principalmente por causa de ser realmente um demônio, que não uma idolatria, aqui um ídolo de outra nação ainda, né? É provável que os bolos fossem moldados no formato da deusa, né? Aqui ele fala. A rainha dos céus, a deusa assírio-babilônica Star, chama-se Star essa idolatria. Eu podia ter pegado uma foto dela ali, mas eu acabei me esquecendo de colocar esse detalhezinho aqui. Eu também até gostaria de ver, né? O que é? Chama-se Star, essa deusa assírio-babilônia, a rainha dos céus. Pode ler Jeremias 44:17? Antes, certamente cumprirei todas as palavras que saíram da sua boca, queimando incensos e a rainha do céu oferecendo as libações como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, fomos feitos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tivemos então fartura de pão, andávamos alegres e não vivíamos mal algum. Então o povo, como eu falo, né, estavam vivendo uma era de ouro, né, uma era próspera, e eles não estavam acreditando que viria mal algum sobre eles, né, e ainda fala que estavam queimando incenso à rainha do céu. É a mesma coisa de hoje, gente, do mesmo jeitinho. As pessoas de hoje estão sendo abençoadas por Deus, aí eles andam no caminho errado, e Deus não pesa a mão sobre eles, deixa eles viver. Aí eles acham que não tem problema. É isso que está acontecendo com a igreja hoje. Muita gente afasta da igreja e vive bem, está prosperando financeiramente, está prosperando materialmente, e acha que Deus está aprovando o que eles estão fazendo. Só que isso aí vai ficar para o final, não é agora. Deus não está agindo como agir aquela vez de o profeta, corrige, exorta, porque eu estou preparando um povo para pregar o evangelho, eu estou preparando um povo para ser o cabeça das nações. Ele estava preparando um povo para vir Jesus depois, daquele povo. Hoje não, Jesus já veio, já cumpriu a palavra dele, determinou o que deveria ser feito e foi embora. E vou voltar. Só que quando eu voltar, eu quero encontrar uma igreja, uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, perfeita. E o povo escapelou totalmente o que Jesus deixou determinado. Estão fazendo tudo errado, estão caminhando erradamente. Hoje está numa igreja, amanhã está na outra, outro dia está na outra, outro dia está na outra, depois vê que não dá certo, lá volta para cá de novo. A irmã falou, não aceita repreensão de e jeito acha nenhum. que estando na igreja está tudo bem também, mas não é assim. É a mesma coisa. Nós temos que ter a nossa vida com Cristo em casa, na rua, no nosso trabalho, em todo lugar. Igreja, né? Igreja é só para ter comunhão e aprender. Igreja é onde aprende e é onde tem comunhão. Crente em casa e na rua. Todo lugar, né? Seja bom. E seja bom. É só Deus proíbe de comer? Proíbe. Deus que você coma direito. Você pode comer de tudo. Agora Deus só te proíbe beber. Por que Deus não festa, balada, baile, isso aí não é para frente? Por quê? Porque o que tem de bom ali? Consome droga, tem bebida, tem briga. Assassinato. De você tomar um tiro, tomar uma facada sem você ter nada de ser violentado e tudo mais. Aí ela ficou tem outra, né? A bebida que você citou aí, naquela época, o vinho, se você bebesse pouquinho, ele não te fazia mal. Deus nem proibia beber o vinho, ele falava que não era para ser bêbado. A Bíblia diz que não era para ser glutão,
não era para ser. Glutão é quem come muito, né? Comida e bebida. É tudo fora dos Não era padrões, para dos ser limites, né? fora do padrão. Agora hoje não, hoje tem vodka, hoje tem pinga, tem misto, hoje tem tudo quanto é porcaria. Você acha que se fosse nessa época de hoje, se for na época de hoje, que disciplina que Deus não ia mandar sobre essas Ô bebidas? pastor, eu tive que repreender o pastor esse dia, me posta amistades numa mesa bonita no novo, com uma garrafa de vinho. A Bíblia diz que não tem problema. Eu falei, mas não é esse vinho não, viu pastor? Ficou feio, só manda esse trem daí. Sabe o que é? Metade álcool, metade. O problema é a pessoa. E a outra metade é álcool. O problema da pessoa, a pessoa está dando um baita de um mau testemunho ali, mostrando para todo mundo que é tudo a mesma coisa, e aí a pessoa, o mundo, não acha diferença na sua vida. Fala assim, mas é a mesma coisa. E aí, quando essa pessoa for ver um sinal de conversão, ou for receber uma repreensão, que moral que essa pessoa vai ter para passar para ela? O Liabe, pelo menos, deu bom testemunho dele. Foi num churrasco com um amigo dele lá da Mari, sabe? E estava jogando lá. Aí eu chego lá e falou assim, o que você bebe? Ela falou, bebo um refrigerante. Mas você não bebe cerveja, nem outra bebida, vinho, sal, sabe? Ele falou, não. Aí ele foi lá, comprou Coca-Cola, falou, quanto você bebe? Não, pode comprar 1 litro lá. Aí ele falou, vou ter 2 litros de Coca-Cola pra você então. Aí chegou um outro lá falando assim, quer saber de uma coisa? O crente aqui tem razão, vamos beber refrigerante, larga a mão dessa bebida de álcool. Aí foi beber junto com ele. Sempre tem bagunça, a família dela. Você tem que dar exemplo. Não pode fazer festa, igual na minha casa. Não pode fazer. Ela tem. O professor falava assim, que olha você vê como a pessoa não presta atenção. O meu pai bebia, meu pai mesmo. Meu pai biológico bebia. Meus tios, tirando o design de Celso, não sei antes, Tudo bem. mas tudo cachaceiro. Aí o médico falou para mim que a chance de eu ser alcoólatra era muito grande. Então o médico falou uma vez, para evitar de você ser alcoólatra, nunca coloque bebida no beba. Eu falei isso uma vez com ela, e ela começou a raciocinar, meu pai bebe, meu tio bebe, até minha avó bebia, todo mundo cachaceiro, só está contando de problema. É melhor não beber, minha mãe, por quê? Nada, não bebe nada. Esse dia nós estava brincando no Natal, comprar umas garrafas de vinho, da outra, aquele grandão, 10 litros de vinho, beber. Ela falou assim, tá bom. É uma coisa assim, eu já falei com a Poliana, pessoa que não te repreende, não te ama. A pessoa que vê você no erro. E deixa. E deixa você. Quer que você se afunde. Ela quer que você morra e vá para o inferno. Bem claro. Porque tudo que te faz mal, o Senhor só te proíbe de fazer aquilo que vai te fazer mal. Exatamente, é isso aí mesmo. Né? E é tão simples você explicar isso para a pessoa, você vai com amor, vai de um jeito, eu conheço o jeito dela, eu sei até onde que, até o limite de que você vai, né? Porque a vida toda com ela. Então é só você ir lá e E é um princípio moral que todo ser humano tem, que não precisa ninguém nem ensinar o que é certo e o que é errado, né? E a pessoa gosta de cometer o erro, né? Pode passar? Do 19 até o 21. Alguém abre lá para mim? Levíticos capítulo 1, versículo 9. Pode ler lá, Dorvir. Levíticos 1, 9. Levíticos 1, 9. Terceiro livro da Bíblia. Holocaustos, dos 19 até o 21. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor? Não, antes a si mesmos, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, e sobre os homens, e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre o fruto da terra, arderá e não se apagará. Então, quando a Babilônia invadiu, realmente, literalmente, eles botaram fogo em tudo, né? E tudo pagou por causa do erro de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Embora estivessem totalmente queimados sobre o altar. Pode ler aí, achou? Levítico. É o terceiro livro. Levítico 1:9. Terceiro livro. Gênesis, Êxodo, Levítico. O povo tinha como um talismã, né? Jerusalém. Você lembra que filho da cruzada lá, que o francês foi para lá? E ele falou assim: é aqui que serve a Deus? É aqui que chega perto de Deus? 1:9. Então eles achavam que estando lá em Jerusalém, acabou o problema.
Se guerreasse então, ajudando Jerusalém, ajudando o povo lá, tá bom. Pode ler. Esse é um holocausto que Deus mandava fazer no passado. Poderiam até ser comidos pelo povo, pois devido à apostasia dos adoradores, essas ofertas não significavam coisa alguma para Deus. Então Deus fala para o povo de Judá assim, ó, junta o seu sacrifício e com os seus holocaustos e coma essa carne. Faz churrasco, literalmente, faz churrasco. Porque ó, para mim não serve. Não adianta, meu irmão, vir servir a Deus com uma vida torta desse jeito. Ele não aceita teu culto. A palavra de Deus fala assim, que o homem que bate na esposa, Deus não escuta as orações dele. Então é nesse mesmo ritmo, sabe? Não só o homem, tem mulher também que bate no marido. Às vezes o cara é um frangote, apanha da esposa, né? É a mesma coisa, meu irmão. A pessoa que vive uma vida errada diante de Deus, uma vida de adultério, uma vida de hipocrisia, né? Uma vida torta. Não precisa nem falar os pecados, tudo que pecado a gente já sabe o que é. Se você vive uma vida constantemente desse jeito, é difícil de Deus aceitar seu sacrifício, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Ele não aceita. Ele não aceita a oferta, não aceita a oração, não aceita o sacrifício. Uma pregação que tem importante, que o pastor falando que ele tinha um homem no carro, que tinha 10 anos no tédio, continuava pregando e Deus operando. Que a sua vida, que você faz, não tem nada de Deus a fazer, o que faz é Deus. Aí eu estava observando aqui, eu falei, ué, mas a Bíblia diz assim, e muita gente compartilhando isso, tipo assim, validando. Irmã, a palavra de Deus fala assim, ó, lá em Apocalipse, as pessoas vão chegar diante de Deus e vai falar assim, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós pregamos o evangelho e tudo mais. E aí Deus vai falar aquela frase que é matadora, né? Apartai-vos de mim, malditos, vós praticais a iniquidade. digo-vos que não vos conheço. Então, pode ter expulsado demônio, falado. Pode ser sim, porque a pessoa tem um dom, sabe? A pessoa tem um dom e Deus opera. Porque quem opera é Deus, né? Independente do que a gente faça, quem opera é Deus. Mas com Deus ele não tem parte. Porque a palavra de Deus fala que aquele perseverar até o fim será salvo. Eu vi uma pregação do Cláudio Duarte, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é um homem muito certo. Tem gente que fala que fica com piadinha, mas não é bem por aí. Se você prestar atenção, não tem nada de piada. Nada de blasfêmia ou coisa torta. É certo. Às vezes ele tem um bom humor, ele não é piadista, tem um bom humor. Então, eu vi uma pregação que ele falou assim, ó, meu irmão, tem gente que fala assim, aí eu não sei se eu mereço ser salvo por Deus, eu não sei se a minha vida merece ser salvo por Deus, sei o quê, eu não sei se eu mereço a salvação de Deus, porque a palavra de Deus fala assim, quando você recebe Jesus na sua vida, você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Deus te deu esse poder, é um poder que você tem na sua vida. Ele te deu a salvação, não depende do seu merecimento. Se dependesse do nosso merecimento, a gente estava bem lascado, porque a gente não ia merecer nunca a salvação de Jesus. Essa salvação é irrevogável. Se você é uma pessoa salva, você vai ser salvo. Você é salvo. Agora a palavra de Deus também fala em Mateus, que se você não perseverar até o fim, você não vai ser salvo. Então Deus também entende a tua vida torta, que você não quer mudar, né? Eu espero que todo mundo no final da vida ou durante o percurso tenha um momento de iluminação para o arrependimento e se arrependa e viva uma vida correta diante de Deus. A gente não vai deixar de pecar? Vai pecar sim. A gente vai cometer erro, vai pecar, não vai merecer nunca a salvação. E você não merece, mas Deus vai te salvar. Mas você também tem que entender isso aqui que a gente está sendo explicado, né? Que a gente não pode viver uma vida dessa forma, porque isso aí é insistir na ira de Deus, é provocar a ira de Deus, né? Ele sabe que você vai errar, mas ele sabe também que você tem condição de viver uma vida correta, se você quiser, né? Então, o irmão que a irmã está falando, se ele se arrepender, ele vai ser salvo, mas se ele continuar dessa forma aí, pode ter certeza. Aí já lemos, pode passar? E do 22 até o 28 para a gente encerrar, está meio avançado o horário, mas né, a aula está fluindo, né? Tá bom. Porque nada falei a vossos pais
no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Deus não falou nada de sacrifício nem de holocausto quando Ele tirou eles da terra do Egito. Nota isso. Mas isto lhes ordenei dizendo: o que Deus falou para o povo quando ele saiu do Egito? Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. É simples, a irmã estava falando, é simples a palavra de Deus. Dá ouvidos à minha voz, eu vou ser vosso Deus, e você meu povo. Você não precisa fazer outra coisa, é vocês me obedecer. Para que vocês querem encher de ritual aí? A gente não precisa disso. Deus é mais simples do que você imagina, porque se Deus for ser complicado, como o ser humano coloca Deus complicado, você não vai conseguir servir a Deus dessa forma, não. Você vai viver uma vida cheia de ritual, cheia de ritualística, e não vai entender o cerne do Evangelho, da palavra de Deus, não vai entender o fundamento. Dai ouvidos à minha voz, eu vos serei meu povo, eu vos serei meu Deus, eu vos serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Não é o que a gente estava comentando aqui? Deus não proíbe você de fazer o que é errado, Ele vai te aconselhar a fazer o que é correto e o que é certo, porque vai ser bom para você. Onde que eu estou? Mas não deram ouvidos à minha voz, não deram ouvidos, nem atenderam. Porém, andaram nos seus próprios conselhos e na natureza do seu coração maligno. O homem por si só tem uma natureza do coração mau. Andaram para trás e não para adiante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Todos os dias os profetas falavam a repreensão e os conselhos de Deus. Eu não posso tirar o olho daqui que eu me perco. Começando de madrugada eu vos enviei. Então essa madrugada aqui novamente, sendo falado, dizendo que desde cedo, desde antes, muito tempo antes, Deus já estava avisando. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endureceste a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. E você sabe que o povo morreu tudo no deserto, Ficou só 2 vivos, Não é nem 2 famílias, 2 pessoas que saíram do Egito, que ficaram vivos, mas morreu tudo no deserto, todos. Mas quem que entrou na terra? Quem nasceu no deserto, mas quem saiu do Egito não entrou. Só 2, Diz-lhes-ás, pois, todas essas palavras, mas não darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. Diz-lhes-ás, esta é a nação que não atende a voz do Senhor seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Olha só que palavra dura. Acerca, ou melhor, em consideração. A preocupação central das leis mosaicas não era com as ofertas em si. Deus não estava esquentando cabeça com o holocausto, mas com o relacionamento com o Senhor. É o que eu falei. A questão de levar o cordeiro até para ser imolado lá no altar era o arrependimento, era a vergonha que a pessoa ia passando no caminho. Ela não ia querer fazer aquilo de novo, sabe? Que tem que passar toda vez no meio do povo, mostrar para todo mundo que você está em pecado, para poder pedir perdão para Deus, Então, meu irmão, é a questão do relacionamento com o Senhor e não do sacrifício em si. Não é questão de você chegar diante de Deus 1000 vezes e pedir perdão para Deus, e pedir perdão para todo mundo, e viver numa vida cometendo os mesmos erros. É o relacionamento que você tem que ter com Deus, É o arrependimento que você tem que ter no coração de não querer fazer aquilo novamente, demonstrado uma adoração sincera por meio de sacrifício. Então o sacrifício era um meio que tinha para poder alcançar o arrependimento diante de Deus, E não o sacrifício que ia curar o seu pecado, que ia solucionar o seu problema. Não era o templo que ia salvar o povo, era o povo ir ao templo para poder ter um relacionamento certo com Deus, Não é questão de vir na igreja, a igreja não salva ninguém, mas a igreja é o lugar dos salvos, o lugar da comunhão, o lugar do partir do pão, o lugar de aprender e fortalecer a fé uns dos outros. Amém, irmãos? Semana que vem, do 29 até o capítulo 8 inteiro, Então nós vamos terminar o capítulo 7 e vamos fazer o capítulo 8 na semana que vem.